Doutora Margarete, agora a gente vai ouvir, separamos inclusive as 3 convidados e ouvintes da Band News FM, trazendo percepções das regiões em que moram, em que vivem, percepções também particulares em relação à situação do coronavírus aqui no país. Um deles, que eu vou chamar agora para abrir a nossa discussão, ele fala sobre esses relatos, né, favoráveis e contrários à vacinação. Vamos começar com o Caio Belotti, ele que é contra a vacinação. A visão do nosso movimento, contrário à obrigatoriedade da vacinação para a Covid-19, é que os laboratórios ainda estão testando suas vacinas e as pessoas que tomarem as vacinas agora serão cobaias. Sou favorável, sim, à vacinação, do modo geral para todos, né? Sou a favor da vacina contra o coronavírus. Inclusive vou tomar porque eu acredito que essa é a forma mais rápida e eficaz de garantir a minha segurança e das pessoas ao meu redor. Ela participou aqui agora e já falou que queria entender um pouco mais esse movimento que trata justamente, né, enquanto está todo mundo otimista, muita gente otimista com o início da imunização, tem gente falando contra, doutora Margarete. É um desserviço esse movimento anti-vacina que já estava preocupando antes mesmo da pandemia e agora está ganhando ainda mais força? Olha, vocês já me ouviram algumas vezes me manifestar sobre isso, né, como outros colegas também de grande conhecimento na área médica, científica, biológica, etc., né? Eu considero os movimentos anti-vacina irresponsáveis e marginais, né? Eu acho que são um desserviço, sem dúvida nenhuma, né? Hoje, se você for estudar a história do homem, né, história do ser humano, o que fez nós vivermos mais e acabarmos com as doenças que matavam nossas crianças há 100 anos atrás, doenças simples como sarampo, difteria, cachumba, doenças todas essas que são completamente controladas e que seguramente foram um dos fatores mais determinantes para o aumento da expectativa de vida ao nascer no mundo todo, inclusive no Brasil, onde o impacto das vacinas, pela grande expertise de saber vacinar, como o Brasil sabe, nos últimos 50 anos nos trouxe. Então, essa é a primeira informação, isso é incontestável, isso não é uma coisa de eu acho, isso é um fato biológico, científico e social. A segunda coisa que eu acho que é interessante dizer aos ouvintes é que viroses agudas se tratam e se previnem com vacinas. Não há expectativa de tratamentos para elas, né? Se vocês forem verificar, viroses crônicas, por exemplo, como a AIDS, como a hepatite C, essas sim, essas você tem tratamento para elas. Mas viroses agudas, a grande solução, e eu diria mesmo a única solução para elas, são as vacinas. As vacinas que foram produzidas, né, a ponto de ter hoje 4 vacinas aprovadas no mundo para uso, né, o uso humano, elas são um feito humano extraordinário, do qual todos nós temos que nos orgulhar muito, né? Todo mundo trabalhou, 200 grupos de vacina pesquisando no mundo inteiro, 16 vacinas em fases clínicas, tudo isso feito sem que nenhuma etapa, nem de segurança, nem de controle de qualidade, né? O que nós temos que agora ver é um tempo decorrido e um recuo histórico para ver o dado ao qual eu me referi no início da minha intervenção, que é exatamente o dado de efetividade, que é proteção conferida na vida real. Ou seja, daqui a 3 anos nós vamos saber quanto tempo dura a imunidade, se alguém teve algum efeito colateral tardio, não imediato. Então, esses dados são muito importantes e só o tempo poderá prover essas informações. Então eu considero, quer dizer, o questionamento sobre as vacinas, isso sem contar o número de tolices, né, que nós somos obrigados a ouvir pela questão das redes sociais, de pessoas que se arvoram a falar coisas do tipo que as vacinas podem mudar o código genético, as vacinas de RNA. Gente, RNA nem entra, RNA mensageiro, nem na célula entra. Então são coisas assim que são ditas e a população, de maneira inocente, nos pergunta, e é nossa obrigação esclarecer, como nós estamos fazendo aqui. De modo que eu agradeço a pergunta, acho que foi muito oportuna.